explicação. E nós estaremos meditando no texto que está lá em João, capítulo 6, a partir do versículo 1. João 6:1, que diz assim: depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, também chamada Tiberíades, e seguiu uma grande multidão, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Subiu, pois, Jesus ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Felipe: 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pouco. Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Disse Jesus: fazei reclinar-se o povo. Ora, naquele lugar havia muita erva. Reclinaram-se ali, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, partiu-os pelos quais estavam reclinados, e de igual modo os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operara, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o fazerem rei, tornou a retirar-se para o monte, ele sozinho. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer. Meu Deus, nesta noite pedimos o teu direcionamento. Se faltou energia, se a situação, o ambiente não é como nós desejávamos, tudo isso está nas tuas mãos, Senhor. Cremos que se for a tua vontade, essa energia pode voltar no piscar de olhos. Mas se não for, nós também te glorificamos a si mesmo, porque nós estamos aqui para render glórias a ti e render graças ao Senhor. Por isso pedimos em nome de Jesus que nos ajude a entender. Ajuda-nos, Senhor, a discernir as coisas espirituais. Ajuda-nos a entender esse texto e como ele pode ser aplicável nas nossas vidas. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Em nome de Jesus, diga amém. Amém. Querido, o texto bíblico fala de Jesus, agora, depois de operar milagres, as multidões vinham atrás de Jesus, sempre em busca do favor, da bênção. A Bíblia diz no versículo 2, quando Jesus chegou em Tiberíades, uma grande multidão seguia, porque viu sinais que operavam sobre os enfermos. Muitas pessoas seguindo o mestre, mas ao invés de rechaçá-los, ao invés de discriminá-los, Jesus se compadeceu daquela multidão. Jesus se compadece do sofrimento daqueles que recorrem até Ele. A Bíblia diz, vai em Mateus capítulo 14, no versículo 14, que também conta essa história. A Bíblia diz assim: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. Então Jesus, embora nós tenhamos falhas, porque esse povo estava recorrendo ao mestre com interesse, com um propósito somente da bênção. Jesus podia rechaçá-los, discriminá-los, simplesmente mandá-los embora, mas Jesus contemplou o propósito do coração deles e mesmo assim ele se compadeceu daquele povo. Sabe, querido, eu acredito num Deus que olha as nossas falhas
Deus, Ele supre as nossas falhas, as nossas debilidades, porque Ele se compadece de nós. O Senhor conhece você, querido, Ele também me conhece, e o Senhor, Ele sempre olha para nós com um amor, como um pai que ama você. O Senhor te ama, diga amém. O texto bíblico diz que Jesus se compadeceu daquela situação e começou a ensinar, começou a curar. Mas Jesus também usou aquele episódio para testar os seus discípulos, para ensinar algo para eles a respeito de fé e ensinar para nós também. O texto diz no versículo 3: subiu, pois, Jesus ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que ia até com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Versículo 6: mas dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Ei, no escuro mesmo, você ouviu o que eu falei? Sim ou não? Jesus, diante daquela situação, mesmo sabendo que não teria onde comprar pão para alimentar aquela multidão, ele perguntou a Filipe: foi ou não foi? Sim ou não? E o texto bíblico diz que ele fez isso para o experimentar. Sabe, querido, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, que a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Cada um de nós, como o metal que é provado pelo fogo, como as coisas que passam por um sistema de purificação, como o fogo, como os metais, nós também somos provados. Nós também, muitas vezes, Deus permite que nós passemos por certas situações para que nós possamos realmente provar aquilo que nós falamos. Às vezes é fácil na igreja dizer: Senhor, eu te amo, oh Jesus, envia-me a mim. Mas quando chega na hora de fazer realmente, na hora de colocar em prática, todos nós, queridos, somos testados. Eu falava com o Mateus lá no PGM, da casa da irmã Nádia, que todo estudante só passa de série se ele passar por uma prova, sim ou não? O Mateus foi logo com a cara invocada, não foi, Mateus? Porque ele não gosta de prova. Mas todo estudante precisa passar por uma prova, sim ou não? Ele só passa de série se ele for aprovado. Se ele for reprovado, o que acontece? Se ele não passar, não tirar boa nota, o que acontece? Ele é reprovado. Nós também, todo dia, nós passamos por provações, por lutas. O Senhor Jesus estava provando a quem? Em primeiro lugar, a Filipe. Ei, Filipe era um dos discípulos que morava ali naquela região. Ele era oriundo ali daquela região. Ele era da região de Betsaida, da cidade de Betsaida. Então, se tinha alguém que podia dizer aonde podiam comprar comida para aquela multidão, era Filipe. Jesus se volta para Filipe e pergunta: ô Filipe, onde é que dá para comprar comida para toda essa multidão? Jesus sabia que não tinha onde comprar, mas ele perguntou a Filipe. A Bíblia diz, lá em Lucas capítulo 9, versículo 12, mesmo episódio contado por outro evangelista, agora Lucas, doutor Lucas, diz assim: ora, quando o dia começava a declinar, aproximando-se os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que indo às aldeias e aos sítios em redor se hospedem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhe disse: dai-lhes vós de comer. O outro evangelista já enfatiza, já aborda um desafio maior de Jesus. Ele dizendo aos discípulos: por que vocês não dão de comer ao povo? Jesus sabia que não tinha.
De onde virá? Porque ele fez essa pergunta para Filipe e desafiou os outros discípulos: por que vocês não dão comida para o povo? Na verdade, querido, Jesus estava colocando os seus discípulos diante de uma prova de fé. Porque eu preciso entender, e você precisa entender dessa noite. A Bíblia diz lá em Lucas 6,39, e dizia-nos uma parábola: pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? Então alguém só pode dar aquilo que tem, sim ou não? Não adianta eu querer dar uma coisa que eu não tenho. Como é que os discípulos poderiam falar de fé se não tivessem fé? Jesus estava querendo colocá-los em prova. E Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, na parte B do versículo, Paulo diz que o servo do Senhor, o ministro de Deus, é um dispenseiro dos mistérios de Deus. O que é dispenseiro, pastor? É aquele, Paulo estava falando de um escravo. Naquele tempo existia um escravo que era responsável por governar a casa como se fosse um mordomo. Ele era responsável também de controlar a despensa, onde existiam os mantimentos. Ele era responsável por administrar para que nada faltasse na casa. O servo de Deus, eu e você, somos despenseiros. Precisamos estar com a nossa despensa cheia dos mistérios de Deus. Nós precisamos ter para alimentar aqueles que precisam. Eu preciso ser um dispenseiro para abençoar vidas. Como é que eu posso abençoar se nem eu tenho? Como é que eu posso falar de uma coisa que eu não vivo? Como é que eu posso falar de fé se eu não tenho fé? Como é que eu posso falar de amor se eu não pratico o amor? Como é que eu posso falar de amor às almas perdidas se eu não pago o preço pelas almas perdidas? Jesus queria ensiná-los e nos ensinar também que só dá para os outros aquele que tem. Um cego não pode guiar para o cego. Quantos estão entendendo até aqui? Faça não assim. Eu não estou vendo você, mas eu acredito que você levantou a mão. Querido, o texto bíblico lá de 2 Reis, capítulo 4, versículo 42, também fala algo semelhante. Aconteceu na vida de Eliseu. A Bíblia diz assim: e o homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua cara, e disse: dá ao povo para que coma. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor: eles comerão e ainda sobrará. Diga amém. É a fé de que Deus é que provém as nossas necessidades. É a fé, se Deus falou, vai acontecer. É Deus colocando-nos à prova, e muitas vezes nós olhamos as circunstâncias e dizemos: não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não tenho condições. Mas Deus, Jesus estava provando os seus discípulos para dizer: você não vai lá. Jesus queria ensiná-los a reagir com fé diante das circunstâncias adversas. Nos ensinar também que mesmo diante das circunstâncias que nós vamos vendo, que nós vamos constatando, quando nós constatamos que não dá, Deus faz com que dê o que dê certo. Ele faz o sobrenatural acontecer. Amém, querido? O texto continua a dizer, lá de João, capítulo 5, quando Jesus perguntou a Filipe: Filipe, ei Filipe, não vê que nós podemos comprar comida para esse povo todo? No versículo 7, a resposta de Filipe foi a seguinte: 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pouco. Ora, olha para mim aqui, Filipe, na sua humanidade, Filipe começou a calcular: bem, o pão custa tanto, o peixe tanto, o alimento tanto. O texto bíblico diz que na sua racionalidade, Filipe
diz a respeito disso, lá em Lucas 9, versículo 13, Dr. Lucas falando desse episódio, ele diz assim: mas ele lhes disse: dá-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para este povo. Filipe falando a respeito de dinheiro. Ora, era preciso tanto de dinheiro para alimentar esse povo. O Dr. Lucas, quando fala esse episódio, ele diz que os discípulos disseram: olha, só se nós fôssemos comprar comida, só se nós saíssemos para comprar. Sabe, querido, isso fala de uma solução natural. Isso fala de olhar a dificuldade, de olhar os desafios que se interpõem na nossa caminhada, buscando uma solução humana. Jesus queria que eles pudessem entender que eles estavam diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus Todo-Poderoso. Jesus queria que eles pudessem entender: ei, vocês ainda não perceberam quem que está aqui do lado de vocês? O Rei da Glória, o Senhor Todo-Poderoso. Mas mesmo assim, eles estavam fazendo cálculos. Jesus estava do lado deles, e eles estavam dizendo: bem, 2, 3, 14, vai 1, 2 versículo 10, vai 1, escorreu com 0 no chão. Ei, às vezes nós fazemos isso, sim ou não? Às vezes nós começamos a tentar resolver os nossos problemas com a nossa racionalidade. Às vezes, querido, nós deixamos para buscar a Deus só quando não tem mais jeito. E algumas pessoas chegam comigo e dizem: pastor, agora só me resta orar. Eu digo: meu irmão, era para você orar antes. Era para você começar orando. Era para você recorrer primeiro àquele que tem poder para resolver o sobrenatural. Era para você clamar àquele que pode, todo-poderoso, para resolver os teus problemas. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 8, versículo 17: e digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu esse poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Não diga que é a força do teu braço que te deu a vitória, mas eu te diga: é o Senhor que me dá condição de adquirir a riqueza. Não é o meu profissionalismo, não é a minha sabedoria, não é a minha força. E quantas vezes eu e você já ouvimos algumas pessoas dizendo: ah, pastor, o que interessa é o meu trabalho, o que interessa, pastor, é o meu profissionalismo. Sim ou não? Muitas pessoas endeusam o trabalho, acham que a solução está no trabalho. Mas, queridos, olha para mim aqui. A nossa vida é tão frágil, a nossa vida é tão passageira. Nós precisamos depositar a solução dos nossos problemas naquele que vive para sempre. A Bíblia diz em Salmos 37, versículo 4: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Nós precisamos depositar nossa confiança em Deus, e não na nossa sabedoria, no nosso profissionalismo, na nossa capacidade intelectual. A Bíblia diz em Mateus capítulo 15, versículo 34, que é o mesmo texto. Esse texto ele é relatado por 3 evangelistas, e a Bíblia diz assim: Jesus falando para os discípulos diante dessa circunstância, e disse de Jesus: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. E nós podemos entender, querido, que Deus ele se utiliza, ele lança a mão daquilo que nós temos. Eu vim falando aqui nessa igreja que aparentemente nós somos pequenos. Quem sabe alguém possa dizer: um povo, congregação em Vila Matia, que é isso? Não é? Quem sabe a pessoa possa olhar e dizer: olha, as pessoas aqui não têm condições financeiras, não tem um grande empresário, não tem um grande
comerciantes, para bancar, para realizar grandes projetos. Mas Deus, Ele não precisa. Deus não precisa, querido. Dá uma cutucada na pessoa que está ao teu lado e diz aí, querido, Deus não precisa de recursos humanos para agir. Ele é o Deus da prata, o Deus do ouro. Ele é o dono de todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas pertencem ao Senhor. O mundo e tudo que nele há pertence ao Senhor. Você está entendendo? Ele é o Deus da prata, Ele é o Deus do ouro. Ele pode fazer um pouco se transformar em muito. Deus pode. A sua pequena oferta. Às vezes você diz, pastor, quem sou eu? Eu sou tão pequeno. Você é grande diante de Deus. Deus pode mudar a tua realidade a partir do teu posicionamento e dizer, eu sou ungido, lavado no sangue do Cordeiro. O Senhor me ama e eu creio que Deus Ele só precisa de pouco. Alguém me disse, pastor, para mudar a realidade desta cidade, Deus não precisa mais do que o número de pessoas que está aqui nesse lugar para mudar a realidade dessa cidade. Deus não trabalha com multidão, Deus trabalha com convicção, com pessoas comprometidas. Tanto é que Jesus falou que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. A porta da salvação, ela é estreita, ela é para poucos, mas a porta da perdição é larga. Muita gente vai passar por ela. Quantos estão entendendo? Faz sinal assim. Eu não estou conseguindo ver vocês. Se você que está dormindo, quem está acordado, quem está acordado diz amém. Ah, graças a Deus estão acordados. Glória a Deus. A Bíblia diz, querido, um exemplo disso, 1 Reis, capítulo 17, versículo 12. O profeta Eliseu, mandado por Deus, foi até a casa de uma viúva, coitadinha da viúva. E a Bíblia diz que o profeta chegou com ela e disse para ela fazer uma comida para ele. A viúva já estava ruim. Olha para mim aqui. A viúva já não tinha nada para ela. Ainda vai o profeta abençoado pedir para ela fazer um bolo. Olha só. Às vezes existem muitas pessoas que dizem assim para mim, pastor, eu não tenho nem para mim, como é que eu vou ajudar? Tem gente que diz isso, eu não tenho nem para mim, pastor. Psst, olha só o que aconteceu quando o profeta de Deus foi na casa da viúva. Ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e veis aqui, apanhei 2 cavalos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Psst. Aquela mulher estava dizendo, profeta, mal não tem para mim. Profeta, eu tenho um pouquinho de botija, um pouquinho de farinha e um pouco de óleo. Se você já leu essa história, você sabe que o profeta disse a ela, se você acreditar e se você fizer o que eu estou lhe falando, nunca vai faltar a farinha na sua panela, nem o óleo na sua botija. Se você acreditar de que Deus é o Deus da provisão, de que Deus é o Deus sobrenatural, o seu pouquinho, o pouquinho que você diz que é pouco, Deus pode transformar em muito. Diga amém, diga aleluia, dá uma oferta de palmas ao Senhor. Aleluia! Eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui. Amém. Ele está andando aqui no nosso meio. O Espírito Santo de Deus está aqui, querido. Ele sabe, Ele conhece o que você está passando. Ele sabe a sua dificuldade. Ele sabe a tua luta financeira na área das finanças. Ele sabe o que você está enfrentando. Mas Deus, nesta noite, me trouxe aqui no escuro para dizer para você que Ele é o Deus poderoso, de que Ele pode mudar a tua realidade. Você precisa acreditar. Você precisa crer, você precisa dar um passo de fé. Jesus estava mexendo com os brilhos daqueles discípulos, e Jesus quer mexer também comigo e com você. A Bíblia diz, querido, que Jesus queria ensinar lições para os seus discípulos. Ele queria ensinar que os milagres podem acontecer, mesmo que seja impossível aos nossos olhos, um milagre pode acontecer. E de sexta-feira eu vi milagres.
sempre dos olhos delas. E elas dizem: ô pastor, foi coincidência, pastor. Sim ou não? Tem gente que, por mais que aconteçam milagres na vida dela, ela não crê. E olha que ela pediu para acontecer. Quando acontece, ela diz: será que foi, pastor? Você não pediu para ser? Mas será que é mesmo? Cara, eu creio que Deus está ouvindo a minha oração agora. Eu creio que Deus está ouvindo a sua oração. Eu creio. A Bíblia diz, Mateus 7,7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra. Então Deus pode operar o sobrenatural. No versículo 10 de João, a Bíblia diz: Jesus chamou todos os discípulos e disse: fazei reclinar-se o povo. Ora, naquele lugar havia muita relva. Reclinaram-se aí, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos que estavam reclinados, e de igual modo os peixes, quanto eles queriam. Lá no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 19, o evangelista Mateus conta esse mesmo episódio, dizendo assim: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos dos céus, abençoou, e partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos a multidão. Sim. Quer dizer, o Senhor, Ele se utilizou, Ele orou, fez o milagre. Os discípulos foram dar o pão para as pessoas que estavam necessitadas. Existia ali uma conotação profética, porque aquele pão representava o pão da vida. Jesus Cristo era o alimento que alimenta a nossa alma. Ele é a água que descedenta a nossa sede, sempre nós. João capítulo 6, 35, a Bíblia diz: declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim, jamais terá sede. Diga amém. Amém. Olha vocês, agora eu vou ver. Agora quem dormiu, tem uma dormida ali, coitadinho. Não aguentou. Desse ensinamento que Jesus estava fazendo para eles. Versículo 12 diz assim: e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Olha para mim aqui. Sabe o que eu entendo com isso, querido? Sabe o que eu entendo com isso? É quando nós acreditamos, quando nós realmente colocamos a nossa fé em ação, quando nós somos desafiados, todo dia nós somos desafiados a passar por testes de fé. Nós falamos uma coisa e às vezes nós somos testados na nossa fé. Querido, quando nós realmente cremos, Deus faz infinitamente mais do que nós pedimos. Eles queriam somente alimentar aquela multidão, mas sobrou pão, sobrou alimento, houve abundância. Esse é o Deus que nós servimos, querido. Deus pode nos dar muito mais daquilo que nós pedimos. Deus tem poder suficiente para nos abençoar de uma maneira que nós podemos nem entender. Mas Ele quer ver a nossa postura, Ele quer ver o nosso posicionamento diante das lutas. Esse texto que eu falei está em Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eu acredito que Deus está vendo a tua situação. Eu acredito. Talvez você já tentou de todas as maneiras resolver um problema que você está passando. Quem sabe você já tentou de tudo, mas eu acredito que hoje Deus quer mudar a tua realidade. Deus quer operar o milagre
nessa noite. Eu creio, eu acredito, eu sinto no meu coração que Deus hoje quer operar um milagre nesse lugar. Quantos acreditam? Digo amém. Amém. E Ele vai fazer muito mais do que você está pedindo. A Bíblia chega a dizer que nós não sabemos pedir. Sim ou não? Nós não sabemos pedir. E para finalizar, versículo 14, Jesus desafiou seus discípulos para que eles pudessem aprender essa lição de fé, para que eles pudessem entender que os milagres eles não acontecem sem um propósito. Todo milagre tem um propósito. Nós vemos hoje uma verdadeira comércio de milagres. As pessoas anunciando milagres. Vem aqui, compre um milagre, promoção, compre um milagre, leve 2. Milagre não acontece assim. Milagre não acontece de acordo com a vontade humana. Milagres acontecem com um propósito. E a Bíblia diz no versículo 14: vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operara, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabe o que eu quero dizer com isso, querido? Quando Deus operar este milagre na sua vida, as pessoas vão olhar para você e dizer: Jesus existe. Verdadeiramente Jesus é real. Porque eu vi a situação desse homem, eu vi a situação dessa mulher, mas ele se voltou para Jesus, ele aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele acreditou. Hoje em dia a realidade dele mudou, a vida dele é outra. Ele mudou, estava em situação financeira difícil, hoje vive uma vida em abundância. Um milagre que vai acontecer na sua vida vai servir no nome do Senhor ser glorificado. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Você fechar os seus olhos agora. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Só Deus sabe o que você está passando. Eu não sei o que você está passando. Às vezes você vê uma pessoa tão arrumadinha, tão cheirosa, mas não sabe como é que está por dentro. Cheia de tristeza, cheia de preocupação, o coração angustiado, está passando por lutas, está passando por provas. Mas eu acredito, querido, nesta noite, quem sabe você precisa pedir perdão para Deus, dizendo: Senhor, me perdoa. Perdoa porque eu tenho tentado resolver os meus problemas com a força do meu braço. Perdoa, Senhor, porque eu tenho desacreditado no teu poder. Perdoa porque muitas vezes o meu posicionamento de incredulidade tem entristecido o teu coração. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Perdoa pelas palavras que eu falei, que machucaram o teu coração. Perdoa, Senhor, quando eu te abandonei para tentar resolver os meus problemas e me esqueci de orar, me esqueci de confiar em Ti. Perdoa, Senhor. Nessa noite eu quero te pedir que Tu haja como agiste naquela situação, que Tu tenhas compaixão de nós, que Tu possas nesta noite, Senhor, perdoar nossa falta de fé, que Tu possas nos direcionar, nos ajudar, Senhor. Às vezes Jesus está do nosso lado, mas nos esquecemos de recorrer a Ele. Nesta noite, Senhor, nós queremos colocar esse problema diante de Ti. Nessa noite nós queremos colocar as nossas finanças diante de Ti, Senhor. Esse problema financeiro, esse processo na justiça, esse documento que não sai, esse emprego, essa porta de emprego, Senhor, está emperrada. Que nesta noite, em nome de Jesus, caia por terra todos os empecilhos, todas as barreiras, em nome de Jesus. Aquele que está enfermo, Senhor, que tem um diagnóstico desfavorável, nesta noite, Senhor, muda realidades, em nome de Jesus.
seu Elias. Em nome de Jesus, Senhor, restaura a vida do teu filho, restaura a vida dele, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a mãe da irmã Mercy, que está no leito também, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos tomar posse da bênção de Deus nessa noite, na vitória do Senhor nesta noite, meu Pai. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus, dê uma oferta de palmas ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Eu não posso encerrar esse momento sem perguntar a alguém nesta noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Alguém nesta noite que gostaria de se reconciliar com Jesus, dizendo: pastor, eu me afastei de Cristo, mas eu quero voltar para Ele. Alguém nesta noite, quero te dar a oportunidade. Se você quiser depois, você pode me procurar, tá bom? Amém. Deus abençoe. Aleluia. Dá uma oferta de palmas ao Senhor. Amém, Senhor. Nós temos orado pelo Senhor, Senhor. Eu creio que Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Deus tem projetos para realizar na sua vida. Estenda as suas mãos para cá, na vida desse homem. Senhor, tu conheces o coração do seu Elias. Tu conheces as decepções, as tristezas. Mas nesta noite ele declara com a sua boca, com o seu coração, e quer voltar para os teus caminhos, Senhor. Eu quero te pedir que possa recebê-lo em nome de Jesus. Toda acusação contra ele caia por terra em nome de Jesus, mas que ele seja lavado e remido com o teu sangue nesta noite, Senhor. Nós queremos abençoá-lo e fazemos isso em nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Você pode se assentar no salão. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quantos foram abençoados? Diga amém. Graças a Deus, querido. Aleluia. Eu creio sinceramente que algo no mundo espiritual já aconteceu nessa noite. Amém? Algo no mundo espiritual foi quebrado nessa noite. No mínimo a sua e a minha postura diante do problema. Amém. Diante da dificuldade. Senhor, nós queremos te agradecer. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra, pelos louvores. Obrigado, Senhor. Nós participamos dessa noite em que nós podemos contemplar que tu és um Deus fiel. E tu ages quando nós agimos, Senhor. Tu és o Deus da multiplicação, da abundância, meu Pai. Por isso nós vamos para casa tranquilos. Toda preocupação, aquele que entrou triste vai sair daqui alegre, com a consciência de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nos dá uma semana vitoriosa, Pai. Senhor, tudo que nós formos fazer nesta semana, nós colocamos diante do Senhor. Tudo que vamos fazer, que tu vá à nossa frente, que tu coloque os teus anjos à nossa frente, meu Pai, debelando todo ataque, toda armadilha seja desfeita em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, cada família aqui representada. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Dá um abraço ao teu irmão. Vá na paz do Senhor. Em nome de Jesus.